convidamos para darmos início à nossa mesa redonda, conduzida por André Maciel, que irá apresentar sobre a experiência de cocriação realizada nos encontros do pré-evento para a criação de um Sistema Nacional de Investimento e Negócios de Impacto, SIMPACT, e os convidados que participaram dessa cocriação. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Luísa. Bom dia a todos e todas. Primeiro, um prazer estar aqui novamente. A maravilhosa Semana Internacional de Impacto. E, na verdade, essa aqui é a cerejinha do bolo de um processo que nós participamos nas últimas semanas de cocriação aí do primeiro rascunho, a primeira versão de um protótipo do Sistema Nacional de Impacto, né? Voltado aí para a continuidade da Impacto e tudo mais. Então, eu vou deixar com que os meus colegas de painel aqui se apresentem, conforme eu vou puxando aqui as falas. Meu nome é André Maciel, eu sou cofundador do Impact Hub, eu fico aqui em Belo Horizonte e estou envolvido aí com esse cenário de apoiar pequenos empreendedores de impacto e grandes instituições que também se voltam à economia de impacto. Comemoro 10 anos ano que vem nessa toada. E participei nas últimas semanas aí de 3 oficinas de cocriação, focada em gestores públicos, né, na visão do gestor público, sobre um sistema, né, um possível sistema que venha facilitar a integração e a colaboração dos esforços aí subnacionais e nacionais também para os negócios e investimentos de impacto, né, dentro do contexto da Impacto. E aí, hoje o meu papel é ser o mediador, então não vou alongar as minhas falas, eu vou deixar com que os nossos panelistas aprofundem aí nas apresentações, e vou chamando um a um. Então, primeiro eu gostaria de chamar o Lucas Ramalho, né, na liderança da Impacto. Lucas, eu gostaria que você, né, aproveitasse esse momento para dar um pouco do contexto aí, tanto da Impacto quanto nessa perspectiva do Simpacto, né, o porquê, de onde isso veio e porquê, qual a importância dessa cocriação de um sistema. Por favor, bem-vindo. Legal, André. Obrigado aí. Bom, a ideia do Sistema Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, né, que a gente está chamando carinhosamente de SIMPACTO, ele surgiu quando a gente percebeu o interesse por estratégias subnacionais aumentando, né? A primeira vez que a gente falou sobre isso em uma reunião do comitê da Impacto foi em dezembro de 2018, quando recém tinha sido criada a lei estadual no Rio Grande do Norte sobre esse assunto, né? E aí, naquela ocasião, a gente mencionou sobre essa questão da proliferação de iniciativas que estavam surgindo, que estavam iniciando, e que talvez fosse necessário sair da lógica da estratégia, da Impacto, estratégia nacional, e avançar, dar um passo à frente, evoluindo para uma lógica de sistema nacional, né? Naquela ocasião, lá em dezembro de 2018, outras iniciativas já estavam engatilhadas, né? E algumas conversas já estavam apontando que estados e municípios estavam se interessando por esse assunto, né? Que se trata de um tema quente, né? E aí, em 2019, a gente definiu que as estratégias subnacionais deveriam ser discutidas em diversos parlamentos estaduais e municipais, né? A gente iniciou uma agenda de trabalho com a Diretoria-Geral do Senado Federal e com a Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados, e a gente se articulou com uma organização que talvez a maioria não conheça, mas que é a UNALI, é a União Nacional das Assembleias Legislativas, né, que é uma associação privada que é formada por deputados estaduais do país inteiro. A gente teve várias reuniões com a UNALI e a gente definiu lá ao longo de 2019 um cronograma de seminários que seria realizado ao longo de 2020, né? E aí dá um reporte, assim, das nossas reuniões, de tão empolgados que ficaram os diversos deputados estaduais com que a gente conversou, foi definido que a Impacto faria parte da programação do principal encontro dos deputados estaduais do país inteiro. Eles têm um congresso que eles organizam e a Impacto faria parte para a gente apresentar essa proposta.
né? Imagina você, André, que isso ia ser uma oportunidade de divulgar a N-Impacto para o conjunto de deputados estaduais do país inteiro, né? No entanto, o que aconteceu? Aí, em março de 2020, veio a pandemia e todo aquele cronograma que estava engatilhado teve que ser revisto, né? O congresso da Unali foi adiado, né? Os seminários que a gente faria nos estados também foram adiados e a gente resolveu que era necessário a gente se recolher e fazer um planejamento que considerasse a nova realidade trazida pela pandemia. Mudou completamente o cenário, mudou completamente a conjuntura. A gente reuniu a tropa e viu o que a gente tinha, redefiniu as prioridades, né? Nesse planejamento que a gente fez, ficou claro e evidente que a principal tarefa ia ser salvar vidas, ia ser salvar empregos, ia ser salvar empresas e garantir a renda. Essa era a tarefa, né? E nessa tarefa maior, o que cabia a nós na N-Impacto, né? Do tamanho que a gente tinha, da dimensão que a gente tinha, os instrumentos que a gente dispunha, o que a gente conseguiu fazer, né? Então, a gente realizou algumas medidas que foram muito pontuais, que acabaram levando recursos por meio de prêmios para alguns negócios de impacto, né, entendendo que isso era importante, injeção de recursos num contexto de restrição, algumas bancas de governo na qual startups de impacto puderam se apresentar soluções, né, soluções de testagem, soluções para enfrentamento dos problemas decorrentes da Covid. Alguns negócios chegaram a ser fechados, como produção de respiradores, tal, etc. E resolvemos trabalhar na política de crédito, né? E aí, crédito, a gente entrou na política do Pronamp e tudo, foi a estratégia que a gente conseguiu avançar, tudo muito pontual, né? Uma outra que a gente tentou fazer foi a questão do fundo de impacto com recurso do BNDES, da Caixa e da Fundação Banco do Brasil, mas esse está avançando ainda, não foi muito para frente, né? Mas a mensagem é, passada essa primeira onda da Covid, a tarefa seguinte que se apresenta é a de recuperar a economia, né? Todos os esforços dos agentes públicos e privados estão direcionados nesse sentido agora, né? E aí, para a N-Impacto, é fundamental que as nossas ações estejam atreladas ao processo de recuperação das atividades econômicas, né? E esse processo de recuperação é fundamental que um modelo mais justo, mais inclusivo e mais regenerativo, né, para usar palavras que foram usadas pelo Papa no evento da economia de Francisco, né, nesse movimento da economia de Francisco, a necessidade de se construir uma sociedade, uma economia mais justa, inclusiva e regenerativa, né, é importante que a N-Impacto considere isso, né? Ou seja, a gente tem o desafio de recuperar a economia, mas a gente tem que promover um desafio a gente tem que promover um desenvolvimento cujo resultado seja um mundo mais justo, mais inclusivo e regenerativo, né? Se a gente não fizer isso, certamente outras pandemias vão vir, outras catástrofes humanitárias vão acontecer, né? E aí, para contribuir nessa direção do mundo mais justo, mais inclusivo e mais regenerativo, a gente avaliou que as estratégias subnacionais de investimento de impacto são a iniciativa mais importante, com mais potencial da gente se conectar com outros atores, com outras redes e com outros territórios que possam converter em prática a ideia dos negócios de impacto, né? E o processo de transformação que eles carregam em si, né? Mas a gente sabe que essa tarefa não é simples, ela é complexa, ela envolve muitos e diversos atores, ela envolve muitas e diversas instituições, muitas e diversas realidades, burocracias, legislações, mas a gente acha que isso é possível, porque afinal a gente está fazendo isso na N-Impacto, né? E o Brasil, ele tem expertise em políticas públicas organizadas por meio de sistemas nacionais, né? Eu acho que o grande exemplo é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que considera a saúde como um direito, dever do Estado, territorializado, capitalizado no país inteiro. A gente tem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e diversas outras políticas públicas que se articulam em cooperação com estados e municípios, que estão estruturadas em sistemas, né? Eu acho que a gente tem expertise para isso. E aí a gente realizou, como você bem participou, André, de 3 oficinas, a gente juntou as pessoas que estão envolvidas com as iniciativas, as estratégias subnacionais de investimentos e negócios de impacto, em 3 oficinas nas quais a gente começou a co-criar o esboço, um draft, né, um rascunho do que seria isso que a gente está chamando de Sistema Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto.
E, em linhas gerais, assim, tá muito embrionário ainda, mas é óbvio, para a gente é muito evidente que é importante que a gente tenha uma estrutura de governança entre os 3 níveis federativos, né, União, Estados e municípios. Essa estrutura de governança ela tem que ter vasos de comunicação e de articulação entre essas instâncias, e que essa estrutura de governança ela deve ser capaz de promover cooperação e articulação entre os diversos atores envolvidos, né? E uma parte que é fundamental para esse processo é que a gente vai precisar de recursos federais, eu imagino, recursos federais, estaduais e municipais, provavelmente também, para instrumentalizar os entes e a Simpacto, né? Eu acho que os sistemas nacionais de políticas públicas que funcionam são aqueles que dispõem de recursos e que permitem estruturas de cofinanciamento com recursos federais, estaduais e municipais, de uma forma que não seja burocrática, uma forma que permita os recursos chegarem rápido para fazerem diferença na ponta. Então, esse é um pouco do contexto da pergunta que você fez para mim, André, de como que surge essa história da Simpacto. A gente contratou um consultor para nos ajudar nesse processo, é o Aron, ele tá aqui conosco, ele vai falar também. E a ideia é que o Aron, ao longo desse próximo ano, ele possa considerar tudo que já foi construído no âmbito das oficinas de cocriação, que possa, em diálogo com os membros da Eni Impacto, começar a estruturar esse processo de estrutura da Simpacto, entrevistando e avaliando, conversando com pessoas que possuem experiências em sistemas nacionais, que possam nos inspirar e a gente possa oferecer a melhor formatação possível para essa experiência, e em diálogo contínuo e constante com os representantes dos estados e municípios, né? Se a gente isso não vai ser imposto, não vai dar certo se for imposto de cima para baixo, isso vai ter que ser um processo construído a várias mãos, em conjunto com os estados e municípios, e isso certamente vai demandar várias etapas, e acho que cabe a nós avaliarmos qual que é a melhor estratégia para que esse impacto vire realidade, né? Eu acho que tem alguns caminhos possíveis. Um é a gente começar a se estruturar de forma informal, atuando já como esse impacto deveria acontecer, né? E trabalhar para que ela, aos poucos, vá ganhando institucionalidade e força. Uma outra possibilidade é a gente a gente esperar para atuar depois que for institucionalizado, talvez numa avaliação de que se a gente começar informal, a gente nunca vai se formalizar lá na frente, é importante a institucionalidade. Enfim, são vários elementos a serem considerados. Outra questão é se vale a pena a gente iniciar sem os recursos necessários estarem definidos, ou se é possível começar sem os recursos e na perspectiva de que as abóboras se ajeitam com o andar da carruagem, né? Então, assim, são vários elementos, várias considerações que a gente tem que fazer, avaliar. Eu acho que o Aron vai liderar esse processo, vai nos ajudar nesse processo de tomada de decisão. E, claro, vai ser necessário muito convencimento, muito diálogo, tomadores de decisão sendo envolvidos, né? Eu acho que toda essa articulação que a gente tem feito com o conjunto das assembleias legislativas estaduais é muito importante. Essa articulação que a gente tem feito com a diretoria-geral do Senado, a diretoria-geral da Câmara é fundamental, e, óbvio, todo o poder executivo aí na sua representatividade, na sua institucionalidade também envolvido e opinando e avaliando os melhores passos, né, em conjunto com a sociedade civil. Acho que esse é o caminho, esse é o desafio, mas eu estou muito entusiasmado, viu, André, da gente conseguir transformar esse impacto em realidade. Eu acho que a gente tem muita gente boa trabalhando nesse processo. Excelente. Acho que na sua fala fica muito claro, né, que é o começo de uma jornada, né, que é super importante o caminho, mas é muito importante também onde vamos chegar, e para mim o que fica claro também é que, e eu fico feliz, né, como partícipe desse ecossistema, que ao se criar um sistema que visa a cooperação e a colaboração, isso também tenha sido feito de maneira colaborativa desde o início, né? Então, acho que isso é bom ficar claro para todo mundo que está aqui agora, pela primeira vez tendo contato com esse tema do Simpacto. Estamos no começo, né? Mas é muito bom que esse começo já tem, né, como um elemento essencial muitas cabeças, muitas mãos, muitas visões, né? Então nós tivemos participantes de várias partes do Brasil, de diferentes tipos
de envolvimento com a política pública, então isso me deixa muito feliz. E eu fiquei muito feliz também de ter co-conduzido, né, esse processo junto com o pessoal que assim, são referência, né, quando a gente fala de colaboração, e esse é meu gancho para chamar o nosso próximo painelista, que é o Fernando Rossetti, né? O Fernando foi quem liderou esse processo de cocriação aí dessas 3 oficinas, e eu queria, Fernando, que bem-vindo, né, que você se apresentasse e também falasse um pouco sobre como que foi essa experiência das 3 oficinas e, principalmente, os resultados preliminares que nós já temos, né? Então, de onde partiremos de agora em diante? Então, bem-vindo, por favor, a fala é sua. Obrigado, André. Obrigado, Lucas, pelo convite para estar aqui ao Impact Hub de Brasília. É uma honra estar aqui participando desse seminário. Eu sou Fernando Rossetti, sou consultor sênior da Rios Partners, que é uma empresa social internacional que trabalha com desenvolvimento de capacidade para transformação social, transformação ambiental de sistemas complexos, como este, que é um sistema em crescimento, em formação no Brasil, dos investimentos e negócios de impacto, que envolve tanto o setor público quanto o setor privado. Tem uma série de organizações intermediárias, aí vocês sabem, talvez até melhor do que eu, intermediárias, sem fins de lucro, tentando desenvolver esse ecossistema, como a gente diz no nosso linguajar. Basicamente, o que a gente fez como consultores, como a Rios Partners, chamada para facilitar 3 encontros na trilha dos gestores públicos para analisar, para co-construir um primeiro desenho, a gente chama de protótipo, né? Um primeiro protótipo. O protótipo existe para você testar ele na realidade, melhorar, depois testa de novo, melhora. Então, esse é o primeiro protótipo do que seria um Simpacto, ainda com linhas muito gerais. E aproveito para agradecer já de início também a co-facilitação. A gente teve 3 reuniões, cada uma com em torno de 20 pessoas, de 3 horas e meia cada uma dessas reuniões, e co-facilitamos eu pela Rios e Lucas Matarazzi e Crystal Scholten da Rios também, a diretora executiva da Rios, mas também em parceria com o André, do Impact Hub, e com o Aaron, que está apoiando o Impacto no desenvolvimento do desenho e da cocriação desse Simpacto. Fundamentalmente, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui agora. Fundamentalmente, a gente fez... Primeiro, fizemos o que a gente chama de mapeamento sistêmico, que é entender o sistema, o ecossistema, e aonde estão os pontos desse sistema que, se a gente incidir neles, a gente vai ter mais impacto, mais transformação, mais resultado no que a gente está buscando. No segundo encontro, a gente trabalhou princípios e valores do que seria um Simpacto, um Sistema Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, e também uma proposta de valor. Todo o foco nesta trilha, né, que a gente está é gestor público. Né? Então, é meio o que o gestor público se beneficiaria com a existência de um sistema nacional nesta área de impacto. E no terceiro encontro, a gente priorizou o que seria a proposta de valor mais importante, ou as propostas de valor mais importantes para os gestores públicos e também os princípios e valores mais importantes, e ainda coletamos algumas recomendações para a continuidade desse processo de construção, co-construção do Simpacto. Eu vou começar aqui mostrando o resultado. Esse daqui é uma plataforma que a gente usa para trabalhos coletivos de cocriação, chama Mural. Isso aqui é um mural, é o mural que a gente usou durante as oficinas de cocriação do Simpacto. A gente teve trabalhos em subgrupos, apresentações e coisas assim, materiais de referência que a gente usou, mas o principal produto deste primeiro encontro foi esse mapa sistêmico que a gente chegou em 8 grandes estruturas ou modelos mentais. Isso daqui é uma síntese de toda uma discussão que foi feita, que, se a gente incidir sobre essas estruturas ou modelos mentais relacionados ao desenvolvimento de um Simpacto na perspectiva de gestor público, seriam as mais importantes, os pontos de alavancagem, os pontos de doing, né? Incidindo sobre eles, a gente consegue uma transformação.
Então, o ambiente regulatório, evidentemente, tem que ser trabalhado para avançar. O Lucas Ramalho, na sua fala, falou sobre a questão legislativa, tanto em nível federal quanto estadual e municipal. A área de compras públicas vai ser fundamental quando se pensa em impacto, se se quer alocar recursos para o desenvolvimento desse setor. A definição de um direcionamento melhor para os negócios de impacto, ter métricas, né, consensuadas, comuns no sistema todo. É a questão da mentalidade dos gestores que a gente precisa trabalhar ao se pensar no Sistema Nacional de Impacto, a própria cultura da nossa sociedade, que tem uma parte que é a cultura de inovação. O impacto implica empreendedores inovadores, então a cultura de inovação na nossa sociedade é importante, e os próprios órgãos de infraestrutura que existem e que estarão envolvidos na criação de um SIMPAC. Diante deste mapa sistêmico de estruturas e modelos mentais que contribuem para manter ou avançar na realidade atual do ecossistema de negócios e investimentos de impacto sobre a perspectiva do gestor público, a partir disso a gente foi pensar princípios e valores. Também fizemos, na segunda reunião, trabalho em subgrupo de princípios e valores que deveriam nortear um sistema nacional de investimentos e negócios de impacto, e chegamos aí também em 8 grandes princípios, que são foco no impacto, que é queremos resultado, não adianta criar um sistema que é voltado para si mesmo, enfim, o foco é resultado, impacto social, ambiental, de qualidade na sociedade brasileira e geração de economia junto com isso, né? Geração de negócios, né? Que seja participativo e inclusivo, que o Sistema Nacional de Impacto seja também flexível e tenha simplicidade no seu funcionamento, cooperação, corresponsabilidade e complementariedade nesse sistema, transparência e controle social, isso a partir do impacto, mas também para a gente incidir na mentalidade pública, na cultura brasileira, tem que ter publicidade e comunicação, as pessoas têm que começar a entender melhor na sociedade brasileira como um todo o que é essa área de impacto. E aqui, oitava princípio, valor, a questão da segurança jurídica, de uma legalidade que sustenta tudo isso, e leis que não mudam, né? Que você consiga fazer planejamento de longo prazo, como é necessário na área econômica. Na área de proposta de valor, também fizemos trabalhos em subgrupos e depois uma síntese junto com esses subgrupos. Basicamente, o que é uma proposta de valor, né? Se você chegar para o gestor público e falar, estamos querendo criar um SIMPACTO, um Sistema Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, e ele fala, bom, o que eu ganho com isso? Bom, esta é a proposta de valor, o que eu ganho com isso? Também chegamos aqui em 7 grandes áreas que beneficiam o gestor público a criação de um SIMPACTO. A gestão de conhecimento e informação, o alinhamento conceitual e taxonomia, né? Falarmos a mesma língua, a questão da segurança jurídica e harmonização legislativa. Segurança jurídica quer dizer continuidade de políticas públicas também, o acesso a recursos e cofinanciamento, a prefeitura que quer fazer pode contar com dinheiro federal, estadual, privado e assim por diante, a partir de uma articulação de um bom sistema, a orientação e articulação das ações entre diferentes órgãos e entes governamentais, você tem uma clareza sobre como se articula isso, estratégias e ações alinhadas e articuladas, impacto positivo para a região. Enfim, o gestor público busca impacto positivo para a sua região, seja país, seja estado, seja município. Na terceira reunião, nós priorizamos essas coisas e chegamos à conclusão dos princípios e valores mais importantes para os participantes. Primeiro é este da cooperação, da cocriação, da corresponsabilidade. Segundo, da segurança jurídica e da legalidade. O terceiro, foco de impacto, transparência, publicidade, flexibilidade, participação e inclusão. Embora isso aqui foi para pegar um pouco a textura, né? O que as pessoas estão valorizando mais nesse sistema. E depois a gente também priorizou as propostas de valor, chegando aí aquelas 8 propostas que eu apresentei para vocês,
sem dúvida, o que os gestores mais valorizam é acesso a recursos de cofinanciamento. Um sistema facilitaria essa gestão dos recursos, alocação de recursos e cofinanciamento de iniciativas. De novo, a segurança jurídica aqui entra como uma questão importante, o impacto positivo para a região, as estratégias alinhadas, tanto o quarto como o quinto, importante, e a articulação, uma orientação mais clara de alinhamento, continuidade das políticas e a gestão de conhecimento e informações. Nesta terceira reunião que aconteceu na semana passada, a gente também fez um exercício de como esse impacto funcionaria, contamos algumas histórias que no relatório final vai dar para acessar melhor, e colhemos ainda recomendações para a continuidade do processo, que fundamentalmente falam do envolvimento de um número grande de pessoas, de gestores públicos, que seja uma coparticipação e que traga mais gente para essa discussão, para que esse impacto realmente tenha aderência, né? Para que ele sirva ao conjunto do sistema. Você tem que trazer os atores do ecossistema para dentro dessa discussão, um número maior de atores, talvez essa seja a principal recomendação. Então, esse é o resumo, um mapa sistêmico, uma priorização de princípios e valores e de proposta de valor para o gestor público e algumas recomendações, algumas histórias de como funcionaria esse impacto uma vez implantado. André, esse é o resumo do nosso trabalho. Obrigado, André, pela cofacilitação. É um produto realmente co-criado por todo mundo que está aqui nessa mesa redonda. Eu que te agradeço, Fernando. A quase impossível tarefa de resumir em poucos minutos um trabalho feito em mais de 10 horas, com grupos grandes de pessoas pensando em salas paralelas, ou seja, eram muitas mentes e muito resultado, né? Tem muito input ali para chegar nesse essencial que você apresentou. E eu achei muito interessante e queria destacar só 3 pontos aí da sua apresentação sobre a visão dos participantes dessas 3 primeiras oficinas, sobre o impacto como algo que venha apoiar o engajamento, né, de aí, deputados, gestores públicos no executivo ou no legislativo que queiram levar para a sua região né, as estratégias de negócios e investimentos de impacto. Para isso, um dos principais pontos desse apoio é a segurança legal, né? Então, é ter essa taxonomia, ter esse arcabouço legal um pouco mais preparado para que eles possam implementar, né? Então, eu lembro de uma das falas em um dos grupos que, para mim, ficou bem marcada também, que era, bom, a iniciativa privada ela pode fazer tudo desde que não infrinja a lei. Nós, da iniciativa pública, a gente só pode fazer o que já está previsto na lei. Então, se a gente não tem essa segurança legal, a gente fica meio imóvel, né? E, por último, o foco no resultado, né? O resultado no impacto, mas que esse impacto ele vem principalmente pelo acesso a recursos, o acesso a cofinanciamento, para que eu consiga trazer esse impacto para a minha região. Então, acho que assim, foi um trabalho realmente que veio cristalizar um pouco da visão do que seria esse impacto e para que ele serviria. Mas eu acabei adiantando a fala aqui, Fernando, que a gente trouxe uma convidada ilustre que participou super ativamente, ela que é do Sebrae Rio, mas eu acho que ela deve ter um hobby aí como roteirista de cinema, porque numa das atividades ali ela se demonstrou uma perfeita roteirista. E, Carla, você está como Carla Panicer, me puxou uma rasteira agora, que eu anotei como Carla Teixeira. Carla participou com a gente das 3 oficinas, e eu queria, Carla, que você comentasse, assim, na sua visão como participante, na sua visão que está super envolvida aí no Rio de Janeiro, né, em trazer as iniciativas de negócios de impacto, investimento de impacto para a região, o que despertou, o que essas 3 oficinas despertaram em você, né? Então, o que você não estava vendo antes, que depois de passar pelas 3 oficinas ficou mais claro, então, os resultados para você. E, por favor, se apresente também, bem-vinda. Obrigada, André. São muitos sobrenomes, eu tenho 4 sobrenomes, então é bom que eu fico com um monte ali de identidade. Obrigada, Fernando, Lucas, Aron, né, todo mundo que está nesse painel.
tanto pelos nossos eventos de cocriação, também por essa discussão hoje. Para me apresentar, né, então eu sou do Sebrae, no Rio de Janeiro, eu coordeno uma unidade no Sebrae que se chama Comunidade Sebrae. A gente existe para fomentar esse empreendedorismo que inclui e transforma, esses negócios que vão ajudar a gente a construir um mundo menos desigual. E foi nessa esteira desse trabalho com esses empreendedores que a gente começou a trabalhar essas startups, os negócios de impacto social e também os negócios inclusivos da base da pirâmide, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente começou essa atuação com os negócios de impacto em 2010. Em 2016, a gente cria um grupo, vendo a necessidade da gente ter um número maior de negócios mais fortalecidos, que dessem mais impacto social. A gente, então, cria um grupo chamado Rio de Impacto. Esse grupo é um ecossistema de fomento a esses negócios. Então, ali a gente tem aceleradoras, incubadoras, a nossa Câmara Legislativa, a gente chegou a ter secretarias do Executivo Estadual, organizações de apoio, organizações da sociedade civil. E na esteira desse grupo, a gente começa a fazer iniciativas, então, de fomento a esse negócio. E eu acho importante relatar essa história, porque com já o surgimento da Enimpacto, esse suporte que a gente dava enquanto um coletivo que articulava ações, ele ganha uma força de resultado muito maior, porque foi a partir da Enimpacto que a gente, então, se articula para criar nossa legislação estadual baseado no que já existia de marco federal e trabalhando com as instituições que compunham o Rio de Impacto, a Enimpacto, e que a gente também começa a trazer para o Rio de Impacto. Então, se com a estratégia a gente já conseguiu sair de um conjunto de ações colaborativas, né, que ajudavam a gente fomentar um campo para um resultado concreto de uma legislação estadual, a gente enxerga que o Simpacto é ainda uma evolução maior disso, né? Então, conforme também a própria Enimpacto, né, vai amadurecendo e o campo vai amadurecendo, a gente tem a possibilidade de começar a construir, de fato, um sistema, né? E o que a gente enxerga enquanto Estado que esse sistema pode trazer para a gente, né? A gente está articulado com a rede de atores certos, com a rede de atores que, de fato, vai conseguir que a gente, também no nível municipal, trabalhe essa agenda de impacto, né? Então, que a gente consiga falar com os nossos parceiros comuns, de aceleradoras, incubadoras, mas com o governo, com os órgãos de controle, por conta dessa questão da segurança jurídica. Então, a gente entende que seria um sistema onde a gente teria como buscar esses atores, né? A segunda questão da troca, que foi colocada também por Fernando aí, né, que aparece nessa oportunidade. A gente aqui errou muito. Eu conto um caso clássico que a gente tentou trabalhar compras de negócios de impacto em 2 municípios do interior no Rio e deu na água completamente, porque não existia marco legal que amparasse isso, então foi um desperdício, né? Não posso dizer um desperdício, mas a gente teve ali um esforço, recursos por uma iniciativa que a gente não teve resultados, a gente aprendeu com ela, né? E foi também na esteira dela que a gente correu com muito afinco atrás da nossa legislação estadual, para que a gente tivesse a possibilidade de compra no futuro. Mas então essa troca, esse benchmarking, esse lugar onde a gente pode ter essas lições aprendidas, também é muito importante para os estados e para as cidades. A outra questão é do cofinanciamento que foi colocado. A gente aqui teve a possibilidade, por conta da articulação do Rio de Impacto, de ter, por exemplo, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPERJ, fazendo editais para as organizações intermediárias, né? E nesses editais, por exemplo, a gente teve a Cital, aqui uma organização do Rio, trabalhando pela primeira vez com muitos municípios do interior o conceito, a ideia dos Social Impact Bonds, né? Então, e isso foi feito, a gente até teve, no mês passado também num seminário que muitos daqui participaram, o presidente da nossa fundação se comprometendo ano que vem fazer um novo edital, mas com o tamanho de recursos que se tem, quando a gente consegue congregar isso, né, com uma estratégia de cofinanciamento, em que a cidade pudesse vir junto, né, a gente conseguiria resultados muito maiores.
E essas ações são um suporte efetivo para a implementação da estratégia de fomento ao campo do impacto social, né? Então, se a gente tem um sistema, se a gente tem onde, de forma prática, visual, tenha um banco de marcos regulatórios, tenha um contato de agentes que a gente possa conversar e pensar em pareceres jurídicos, em criação de políticas exitosas, gestores que possam trocar suas dúvidas, né, no âmbito municipal, estadual, instituições de apoio que possam dar, que possam tirar também dúvidas, construir essas políticas, a gente, de fato, tem um suporte efetivo para a implantação desse campo. E aí a gente tem como escalar, né, para outros estados e para os próprios municípios. Eu aqui tenho um estado pequenininho, eu tenho 92 municípios, mas vamos pensar em Minas, com 860, sua terra aí, André. O tamanho que é esse desafio, né? E é muito bacana o fato disso ter sido co-construído e da mesma forma que a legislação estadual, porque isso permite também que as particularidades, né, regionais entrem. Por exemplo, aqui na nossa legislação estadual, a questão da economia solidária entrou na legislação, porque a gente está muito preocupado com esses negócios que vão ajudar a gente a transformar o mundo, sejam eles startups, que têm soluções escaláveis e inovadoras, ou possibilidades de empreendimento que façam com que a base da pirâmide empreendedora consiga mudar seus territórios e suas comunidades de um a um. Então, a gente inseriu na nossa legislação estadual a questão da economia solidária e foi importante para a gente. Então, eu entendo que, como um sistema, ele vai dar bases para a gente trabalhar de forma coletiva e vai permitir as particularidades do campo, né, aparecerem, porque o objetivo é o mesmo, é como é que pelo mundo dos negócios, como é que pelo empreendedorismo a gente consegue reduzir desigualdade e construir esse mundo mais justo que a gente quer. Então, e essa estratégia que agora a gente quer, né, tem esse sonho, que é ajudar a construir, a transformar isso num sistema, eu acho que ela vai permitir a gente passar de histórias bonitas do campo, de cases bacanas, para um resultado real de transformação social, né? E que também está no tempo, porque aqui no Rio a gente brinca muito, a gente é ansioso pra caramba aqui no Rio. Que é? O pessoal fala, mas o que a legislação estadual trouxe e tal? A gente fala, calma, gente, isso tem tempo de amadurecimento, né? A gente está falando de uma década de atuação, é pouco tempo quando a gente pensa em políticas públicas. Mas a ansiedade vem da angústia de ter que transformar rápido, porque a situação está muito ruim, né? Então, assim, acho que como fala final, a gente entende que a Simpacto é não só uma evolução, né? Ela é um ente diferente da N-Impacto, mas a N-Impacto em si já trouxe resultado muito concreto para a gente. A Simpacto é a possibilidade real da gente escalar isso para os estados e para os municípios como uma rede de suporte, estratégias de cofinanciamento, segurança jurídica, para que a política de investimento, de impacto social, né, de fomento a esse campo, ela de fato dê resultados concretos de redução de desigualdade. Muito obrigado, Carla. Como é bom ter essa perspectiva local ou regional, né, sobre a importância disso. Nós, no Impact Hub, nós temos uma frase que eu acho que se encaixa muito na sua fala também, que é, né, o impacto local, mas conectado globalmente, né? Nós somos uma rede que está espalhada no mundo inteiro, mas o impacto ele tem que ser pensado no local, porque as peculiaridades de cada região, elas precisam ser consideradas, e é só quem está lá na ponta. Então, um sistema unicamente nacional talvez não conseguiria chegar aí nos 853 estados daqui de Minas, né? E todas as suas diferenças. Então, daí a importância, né, de uma estruturação que encadeie de uma estratégia nacional até o impacto mais importante, mais relevante para aquela região. A gente está super avançado no tempo, eu vou pedir licença para a gente atrasar um pouquinho, desculpa aí atrapalhar o almoço de alguém, mas como vocês viram, o quão importante virá a ser esse sistema, né, que a gente está chamando de esse impacto, e que está no início ainda, e a gente não poderia deixar esse painel sem falar um pouco dos próximos passos. Então, o Lucas já falou do consultor contratado, o Aron está aqui conosco também, e eu gostaria de convidá-lo para conversar. E aí, Aron, não vou te colocar na fogueira, porque eu sei que ainda
né, não existe um mapa traçado de onde estamos, para onde vamos e por onde vamos, mas pelo menos assim, um spoiler aí do que virá como próximos passos desse movimento, né, coletivo de criação do Simpacto. Então, por favor, a fala é sua. Ok, obrigado. Desculpa, Aron, é só porque eu esqueci um detalhe. Pessoal, vocês perguntaram no Q&A aqui no chat, está sendo gravado e vocês terão acesso ao conteúdo que nós estamos conversando aqui posteriormente, tá? Então, quem perdeu algum pedaço, não se preocupe. Desculpa, Aron, é com você. Imagine. Obrigado, André. Realmente, assim, é uma coisa para mim super interessante, né, estar presente aqui. Eu realmente acho que assim, eu tenho muita sorte na vida, porque assim, não podia ter um jeito melhor de começar um trabalho como esse, né? Seja com aquilo que a gente viu nesse processo de cocriação e com a qualidade, né, de que ele foi conduzido, né? Assim, ter o Fernando e toda a equipe da Rios trabalhando nisso, realmente assim foi excelente, né? E, de uma certa maneira, eu acho que venho de uma trajetória, né, atuando em várias frentes, sempre nesse campo da sustentabilidade, a responsabilidade social, né, o consumo consciente. Tenho isso muito, muito forte. E eu tive a sorte também de, em 2013, 2014, né, trabalhando pelo Centro de Sustentabilidade aqui da FGV, pelo GVSES, participar do que eu acho que foi muito um embrião disso tudo que a gente está vendo hoje, 6, 7 anos atrás, que foi a criação da Força Tarefa em Finanças Sociais, puxado pelo ICE naquela época, e aí eu pude ajudar na facilitação, na discussão do que foi os pressupostos da Força Tarefa. E, de uma certa maneira, a N-Impacto vem desse movimento, né? Eu não acompanho ao longo de todo o tempo internamente, mas sempre mantive contato com o campo, e mais recentemente também com o pessoal do ICE, tive contato com as discussões das recomendações da Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, que também é um fruto desse processo que começou lá atrás, né? E, a partir daí, também tive envolvido no passado com esse trabalho da revisão do planejamento estratégico da N-Impacto, né? E conheci o Lucas por um convite mais próximo. Então, assim, eu estou muito honrado e muito feliz, né, de poder ajudar agora nessa nova fase. E acho que, como a Carla falou, é um momento de tangibilização, ou seja, aquilo tudo que a gente vem idealizando há muito tempo, agora vai ganhando uma nova institucionalidade e uma institucionalidade mais permanente. Então, tem todo um lado ali de advocacy, de construção do campo, de atuação na ponta, que outras coalizões, outras articulações dentro desse mesmo universo estão atuando, mas também tem um foco claro, né, como o Lucas deixou bem prescrito ali no começo, que é essa articulação do nível institucional, dos gestores públicos, das iniciativas subnacionais que já estão existindo, muitas delas, né, e que podem se articular, tem outras que estão aí esperando a motivação para se colocar. Então, assim, é dentro dessa grande trajetória, né, que eu me vejo participando e que eu vejo o caminho que, né, esses atores todos estão seguindo. Então, assim, apesar da gente, como você falou, né, a gente não tem claro ainda qual é exatamente o roteiro do próximos passos, mas, assim, olhando para trás e vendo a linha que a gente vem seguindo, fica mais fácil pensar onde a gente está indo para frente, né? Então, assim, nesse caso, o espelho retrovisor ajuda a gente a entender qual é o rumo. A gente não está virando uma esquina, a gente está, na verdade, subindo em escala e velocidade. Eu acho que a palavra agora nossa é institucionalização, com flexibilidade, com participação e com ganho de escala e velocidade. A gente quer avançar agora num outro ritmo, porque, como a Carla também colocou bem, a situação não está fácil e a gente tem muita coisa para ser puxada. Então, desculpa esse preâmbulo meio longo, mas acho que ele ajuda a gente a se localizar sobre o que significa fazer esse trabalho. E, essencialmente, acho que assim, o que vai ser feito nos próximos passos, ele se mantém, obviamente, totalmente fiel e comprometido com essa ideia de um processo participativo, de um processo de cocriação, mas um processo que avança, não é um processo só de lero-lero. Então, a gente tem que ser capaz de avançar muito bem, porque, às vezes, tem essa armadilha da gente ficar muita conversa e pouca ação. A gente, na verdade, vai agir. Acho que o mapa que a gente já tem produzido nesse processo agora, nessas oficinas, ele é excelente, né, tendo os fundamentos. Então, a primeira tarefa, a gente deve começar isso agora em janeiro, vai ser exatamente desenhar
um plano mais concreto, que tangibiliza esses elementos, que incorpora esses elementos, né, que o Fernando mostrou tão bem ali no mural, de uma maneira bem sintética. Então, ali já tem assim as linhas gerais do que deve ser construído. A gente sempre falou um Simpacto, porque exatamente ele não está desenhado ainda, ele existe como uma possibilidade, e acho que a gente agora vai começar a falar no Simpacto. Né? A gente vai ter uma proposta, olha, o Simpacto, né, ele acabou tendo esse jeitão aqui, e o passo vai ser, uma vez que a gente tenha configurado isso, e tem essa proposta preliminar, é validar essa proposta, né, junto com os atores-chave. Aí, quando a gente fala em atores-chave, é tanto o grupo articulado na própria Impacto, quanto os atores institucionais, tanto no legislativo, quanto no executivo, quanto nas outras organizações que já estão dedicadas ao campo. Então, a gente tem coisas acontecendo no Rio, como a Carla falou agora, tem também muita coisa em Minas, tem também coisas no Rio Grande do Norte acontecendo, tem coisas em nível municipal, que a gente viu também várias iniciativas, São Paulo tem alguma coisa já embrionária, né? A gente teve na participação no processo, o pessoal lá de Diamantina, do Vale do Jequitinhonha, estava participando também, trazendo outras ansiedades. Então, assim, tem muita coisa interessante que a gente pode articular. Então, vamos validar isso, esses atores já estão em grande parte mapeados. Evidentemente, o governo federal, né, como host disso, né, especialmente a secretaria, né, no Ministério da Economia, que agrega, né, o que acolhe essa iniciativa, é um ator-chave principal. Então, a gente tem que, dentro dessa institucionalidade, se localizar, se articular bem, tendo clara essa missão. Acho que assim, a primeira tarefa nossa, uma vez feito esse desenho, né, inspirado no que veio, o passo seguinte é nossa validação, e uma vez que isso esteja devidamente validado e entendido, e não uma validação puramente formal, é muito mais uma validação de legitimidade, de desenho, né? A gente não precisa, talvez, se travar do ponto de vista de formalização nesse primeiro momento. Lógico que a gente tem que ter a legalidade necessária, mas dá para avançar em paralelo, como o Lucas sinalizou ali no começo. Então, tendo isso, a gente vai começar realmente a ter um plano de ação mais prático. Esse plano de ação mais prático, o que ele deve fazer, muito possivelmente, a gente vai avaliar isso, obviamente, a partir dessa escuta no começo do ano, mas o que parece o mais viável é ter uma estratégia tipo bola de neve. Então, assim, nós vamos entender onde já tem essa institucionalidade mais madura e mais bem definida, procurar criar ali o embrião e começar a rodar esse sistema. E conforme esse sistema roda, né, a ideia da bola de neve, a gente vai agregando mais e mais, e motivando mais e mais, para que a gente rapidamente, né, ganhe em escala, em velocidade, que é o que a gente precisa, né, na direção. E aí eu acho que é aquela priorização de valores, tanto de princípios quanto da proposta de valor que o Fernando apresentou, ela foi muito bem colocada, e olhando ali o nível de priorização, está muito claro que a gente tem que estar focado nos fins, né? Então, acho que assim o nosso lema principal nesse processo, além das ideias de participação, é entender, né, que o Simpacto ele se justifica e ele existe na medida em que ele gera valor e ele agrega valor para quem está participando dele. Ele não tem que ser uma organização burocrática voltada para si ou que demanda um esforço enorme para ser rodado, é o contrário. Ele tem que ser leve, tem que ser flexível e tem que servir, né, a essa necessidade que a gente tem hoje da maneira mais eficiente, mais flexível possível. Então, a gente claramente não vai atrás de uma burocracia, e a ideia é de que, assim, a gente é puxado pela demanda. Né? A ideia não é tanto a gente impor uma agenda, isso não faz muito sentido, a agenda está colocada, ela nasceu de uma visão forte e integrada de muitos atores, e agora a gente tem que entender como é que essa concepção vai se atrelar na demanda que a sociedade brasileira tem para oferecer soluções inclusivas, para oferecer soluções que vão ao encontro daquilo que o Brasil precisa, da inclusão necessária. Então, assim, eu, né, não podia estar melhor colocado em termos de pegar um processo como esse que faz todo sentido e que está tão bem encaminhado e com fundamentos tão sólidos. Muito obrigado, Aron. A gente está aqui, acho que deu para sentir a expectativa de todas e todos para que esse sistema esteja logo aí. Enquanto o sistema não está, né, disponível, pronto, não quer dizer que a gente tem que esperar tudo isso acontecer. Então, a Impacto continua firme e forte, e nós continuamos aí todos juntos, né, buscando criar um mundo que funcione para todo mundo.
Nós já estamos bem avançados no tempo, então nós vamos ficando por aqui. Eu queria só agradecer a todos os meus colegas de painel aqui, Lucas, Fernando, Carlas, Aron e todo mundo que nos ouviu, participou pelo chat, nos fez perguntas. E é isso, né? O impacto, ele realmente exige ação coletiva e eu acho que esse impacto ele vem para sistematizar essa coletividade, esse propósito comum que nós temos de fazer esse mundo que funcione para todo mundo. Queria agradecer também o Impact Hub Brasília, parabenizar aí pelo seminário como um todo e a iniciativa e liderança também do Lucas junto à N Impacto. Eu fico por aqui. Luísa, por favor, assuma novamente as rédeas. Um grande abraço a todas e todos e a gente se vê por aí. Muito obrigada.